Salve, salve, minha rapaziada, tá tudo certinho, tudo na paz? Bom, eu espero que sim, e antes da gente ir pro vídeo, eu tenho um recadinho pra vocês. O canal tá com uma scan, e se vocês quiserem ver as continuações dos vídeos, já que vocês são tão ansiosos ou quiserem ver obras novas, tem tudo lá, tá bom? O link tá aí fixado nos comentários. E não esquece de deixar o seu like, o seu hype, o seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E bom, já que você fez tudo isso, bora pro vídeo. A nossa história começa com os monstros sobrevoando o céu em chamas. Sendo o inimigo da humanidade, eles caçam pessoas e buscam devorar toda a civilização. Diante daqueles que escolhem lutar contra essas criaturas, um único caminho aparece. Usando a mana, um conjurador prepara o seu feitiço. Nisso se revela o caminho do mago, aquele que cria milagres sobrenaturais. Atacando o dragão, o mago dispara vários projéteis de energia. Só que esse bicho feio resiste aos ataques. Mesmo com um impacto, a magia parece não ter efeito suficiente. Vendo a falha, um dos magos se irrita e xinga o dragão. Rapidamente, um guerreiro que chega já parte pra cima do dragão pra acabar com a raça dele logo. O maluco tenta lançar um ataque direto no peito dele. Só que, infelizmente, a espada quebrou e não perfurou nem um pouco o dragão. Percebendo isso, o moleque pensa, caraca, tô lascado, meu Deus do céu. O dragão, sem paciência nenhuma, já prepara um ataque pra evaporar o maluco. E pois é, com um ataque desse não tem como esse menininho sobreviver. O coitado foi vaporizado. Observando a cena, os novatos percebem que quem escolhe um caminho pode ser esmagado pela própria impotência. Ou então, podem se tornar mais fortes, como um espadachim que lidera seus companheiros pra batalha. Focando no inimigo, o nosso suposto protinha se prepara pra atacar a peixeira nele. Indo em direção ao monstro, ele quer acabar com essa bagaceira logo. Nisso, a fera encara o nosso garoto, que tá prestes a lançar outro ataque. Só que antes que ele pudesse fazer isso, o nosso protinha já tá bem na frente dele. E olha, o maluco faz parecer fácil. Lá atrás a gente já consegue ver o dragão cortado no meio. Os guerreiros estão todos espantados e o mago observa a cena sem acreditar. E dominando esse caminho, ele se torna um herói. E ele é reconhecido por todos como o Mestre Oscar. Surpresos, os sobreviventes o chamam de Oscar, o santo da espada, e se perguntam o que ele faz num lugar tão remoto. Agradecendo, um deles diz que o herói salvou a todos. Sem dizer nada e não querendo muita conversa, o nosso suposto protinha se vira e começa a se afastar. Vendo um pai abraçar o filho, ele reflete que escolheu o caminho da espada e não da magia. Chegando ao posto mais alto que um espadachim pode alcançar, ele se lembra de uma garotinha achando algo muito bonito. Numa memória, um homem mostra um feitiço para uma menina, explicando que aquilo se chama magia. Brilhando intensamente, as partículas mágicas flutuam no ar. Fascinado, o jovem Oscar observa tudo com muita admiração. Conscientemente, ele sabe que se tornou alguém que os outros admiram. Só que a imagem daquela criança maravilhada com a magia não sai da sua mente. E ainda assim, ele se lembra da sua própria admiração. Mesmo adulto, a admiração que sentia pela magia quando criança o acompanha até hoje. Segurando uma espada de madeira no meio das montanhas de nevada, ele dá aquela treinada. Focado, o nosso garoto pratica seus movimentos com muita determinação. Ajoelhados no chão, dois aprendizes observam o treino da espada do nosso garoto. Nisso, a garota pergunta se é ali que ele treina, e o outro maluco confirma, explicando que quando seu mestre ainda era um mestre espadachim, o chão ali era plano. Com a postura firme, o nosso garoto se prepara para dar os seus próximos golpes. Explicando o motivo, o cara diz que o mestre treinou dia após dia, afundando o chão e criando aquele buraco, deixando a garota chocada. Erguendo a espada, o nosso protinha se concentra nos movimentos. Completamente chocada, a aprendiz mal consegue acreditar na força dele. Mudando de assunto, o cara aponta para algo que segura e pergunta o que é, e a garota se lembra de algo importante. Chamando pelo mestre, a garota corre em sua direção. Correndo com uma carta na mão, a jovem avisa que é uma mensagem da capital imperial. Enquanto ele lê, a aprendiz pergunta preocupada se são mais notícias. Com um suspiro, nosso prota explica que querem lhe dar uma medalha por matar o dragão, mas reclama do incômodo de ser convocado toda hora. Sorrindo, a aprendiz comenta que ele é o único que diria algo assim e que com suas conquistas poderia ter um cargo importante na capital. Mas ele responde que não tem interesse em disputas políticas e que num lugar como aquele não conseguiria treinar direito. Percebendo a paixão dele, a jovem
pergunta se ele realmente ama a espada. Rapaz, esse papo de amar a espada não é muito legal não, né? Ele fica pensando no que responder. Nosso garoto diz que não diria que ama particularmente. Falando do motivo, ele conta que escolheu a espada porque seu pai, um mestre espadachim, mandou. E a aprendiz fica sem palavras com essa revelação. Até porque, como o cara é brabo na espada, se nem na espada ele queria pegar, lá ele. Confirmando, o nosso prota admite que não escolheu o caminho da espada por vontade própria. Mas a aprendiz fala que tem inveja porque o mestre nasceu com talento pra espada. Falando da sua insegurança, a aprendiz conta que entrou na academia por vontade própria, mas agora teme não ter talento e se pergunta se deveria ter virado um mago. Com as mãos tremendo, ela mostra que essa dúvida afeta muito ela. Nisso é explicado que magos e espadachins extraem poder de circuitos em seus corpos, seja canalizando mana ou aura da espada. Só que esses dois poderes se opõem e se uma energia for usada no circuito errado, o corpo entra em colapso e a pessoa vai de F. Por essa razão, a escolha entre ser espadachim ou mago é uma decisão que afeta drasticamente o resto da vida. Mas o nosso prota encoraja ela. E o prota fala que ao invés de perder tempo se preocupando com isso, deveria balançar a sua espada, porque foi assim que ele chegou no topo. Com um sorriso determinado, a garota concorda com o seu mestre. Já de noite, deitado na sua cama, pronto para tirar aquela boa e velha cochilada, o nosso garoto reflete sobre o que aconteceu. Pensando consigo mesmo, ele admite que falou aquilo pelo bem da sua aluna, mas que ele realmente não tem moral para dar esse tipo de conselho. Ele fica lembrando da aprendiz, dizendo que ele tinha talento para a espada. Então ele se pergunta qual seria o seu talento para magia. Refletindo sobre seu próprio conselho, ele o repete em pensamento. E do nada ele acaba sentindo uma presença muito estranha. Logo em seguida, uma explosão gigantesca destrói o local onde ele estava. No meio da floresta, a cabana está em chamas, enquanto um grupo de figuras encapuzadas observa toda aquela bagaceira. Com um cajado nas mãos, 3 magos misteriosos se aproximam. Um deles pergunta se eles conseguiram pegá-lo, mas outro fala para não baixar a guarda, porque o alvo é um santo da espada. Mas, para surpresa de todos, o nosso protinha salta ileso das chamas. Avançando com sua espada, o nosso garoto identifica os inimigos como magos de alto nível. Identificando o líder do grupo, o nosso prota se prepara para o confronto. A mando do líder, os magos lançam uma rajada de feitiços de fogo. Já sacando a espada, o nosso garoto encara esse ataque. Desviando dos projéteis, ele avança rapidamente em direção aos inimigos. Num piscar de olhos, o nosso prota chega perto de um dos magos, pronto para atacar. Mas seu olhar se enche de surpresa ao ver a cena à sua frente. Com a aprendiz como refém, o líder dos magos o ameaça, dizendo que pode matá-la acidentalmente se ele não baixar a espada. Aterrorizada, a garota fica chorando enquanto é mantida de refém. Questionando o motivo do ataque, o nosso garoto pergunta o que eles querem e o líder responde de forma direta que querem a vida dele. Confuso, o nosso prota diz que não se lembra de ter feito nada para merecer o ódio de alguém. Com um sorriso sinistro, o mago diz ter certeza de que ele não se lembra. Explicando a razão, o inimigo revela que não podem perdoar a existência de alguém que possui não apenas talento para a espada, mas também um talento avassalador para magia. Sem entender, o nosso garoto pergunta do que ele tá falando. Ignorando a pergunta, o mago diz que como ele vai morrer ali, não há necessidade de saber. Preocupada e muito assustada, a aprendiz grita pelo seu mestre. Em desespero, a jovem pede para ele não se preocupar com ela, dizendo que como espadachim está preparada para morrer. Ouvindo as palavras da sua aluna, a expressão do nosso prota se torna séria. Ele então entende a situação e prepara a sua lâmina. Surpreso com a atitude do nosso herói, o líder dos magos concorda que ele tá certo. Nosso garoto avisa que o plano deles falhou e manda que não subestimem a sua aluna. Irritado, um dos magos se prepara para atacar. O nosso protinha encara os projéteis de gelo que vem na sua direção. Com uma velocidade impressionante, as lanças de gelo avançam. Depois do impacto, uma nuvem de poeira e fumaça cobre o local por conta do ataque. Parado no meio de toda aquela bagaceira, o líder observa o resultado do seu ataque. E com um arranhão em seu rosto, ele já sabe o que aconteceu. E pois é, o mago que segurava refém cai no chão com a espada cravada no peito. Impressionado com o sacrifício, o líder comenta que espadachins são criaturas incompreensíveis por jogarem a própria vida fora. Anunciando a vitória, ele diz que o objetivo foi alcançado e se despede do santo da espada. Então, o mago e seus companheiros se retiram, deixando para trás o santo da espada abençoado com um talento mágico. Correndo até seu mestre,
a garota pergunta se ele tá bem, mas logo se apavora ao ver o ferimento e questiona por que ele fez aquilo. Nosso protinha tá todo lascado no chão e diz que também é um espadachim, e ele diz que tá preparado pra morrer. Desesperada, a aprendiz grita pelo mestre e se culpa pelo que aconteceu, mas nosso garoto conforta ela, dizendo que não é culpa dela. Mas ela continua chorando e chorando. Mesmo ferido e todo lascado, nosso prota tenta acalmar ela. Em seus pensamentos, ele lamenta que se fosse um mago, poderia ter resolvido a situação de outra forma. Admitindo a verdade, ele pensa que sempre quis usar magia, e que continuou balançando a sua espada apenas para evitar encarar esse fato. Refletindo sobre sua vida, ele admite que os olhares de admiração e as honras que recebeu o fizeram sentir orgulho em alguns momentos, mas nada se compara à emoção que ele sentiu naquela época. Esticando o braço em direção ao céu, ele se vê em meio a uma floresta iluminada pelo sol. Olhando para a própria mão, nosso protinha parece confuso com o que tá acontecendo. Na verdade, até eu tô confuso. Ele fica sem entender ao perceber que deveria estar morto. Confuso, nosso garoto se pergunta que lugar é aquele. Reconhecendo esse cenário, ele percebe que tá em sua vila natal, no caso Eisen. Lembrando de seu ferimento fatal, ele se dá conta que deveria ter morrido. Notando algo do seu lado, ele se aproxima para ver o que é, e ele fica todo espantado ao descobrir alguma coisa. Segurando 2 envelopes, ele identifica como um convite para 2 grandes academias. Nisso é explicado que jovens prestes a completar 15 anos recebem convites do reino para a Academia de Magia e a Academia da Espada. Depois eles devem escolher qual caminho seguir, pegar o convite certo e ir até o portão da academia correspondente. Ajoelhado com a carta na mão e uma espada de madeira no chão, ele reflete sobre essa situação. Segurando o convite, ele se questiona se voltou para o passado. Percebendo a verdade, o nosso protinha entende que retornou para quando tinha 14 anos, antes de se tornar um espadachim. E, de repente, uma pessoa aparece atrás dele. Com uma aura intimidadora, seu pai o questiona sobre o que tá fazendo ali, chamando ele pelo nome. Surpreso, nosso garoto gagueja ao chamar pelo seu pai. Rapidamente, ele entende que por ter voltado no tempo, seu pai ainda tá vivo. Se virando, o pai acusa de ter ficado arrogante com sua habilidade e de ter negligenciado o treinamento. E o nosso prota reflete sobre aquelas palavras. Pensando consigo mesmo, ele nega a arrogância e lembra que naquela época estava em dúvida se contava pro pai sobre seu desejo por magia. Nisso, ele lembra que seu pai era um mestre da espada com muitos discípulos. E como seu filho, ele naturalmente começou a aprender a espada com o pai. Numa lembrança, ele conta que o pai o elogiava por seu progresso, mas um dia correu animado para dizer que viu alguém usar magia. Empolgado, o pequeno Oscar descreve como a magia brilhava e era linda, só que seu pai o chama pelo nome com um tom bem sério. O cara diz para ele escutar bem, porque magia é uma arte pros fracos. Agarrando ele, o pai afirma que por ser seu filho é suficiente que ele apenas empunhe a espada, deixando o garoto sem entender. Refletindo sobre isso, ele lembra que a partir daquele dia balançou a sua espada para não ser abandonado, mesmo desejando a magia, o que levou à sua morte trágica. De volta ao passado, nosso prota se levanta com uma nova determinação no olhar. Segurando firme a espada de madeira, ele pensa que já se cansou de morrer daquele jeito. Ele então decide que nessa vida seguirá o caminho que realmente deseja. Interrompendo seus pensamentos, o pai insiste, perguntando o que ele andou fazendo em vez de treinar. Nosso garoto responde que já encarou a espada o suficiente por uma vida inteira. Sem acreditar no que ouviu, o pai o questiona com um olhar bem sério. Então, o mestre espadachim libera sua aura poderosa, fazendo várias espadas de energia brotarem do chão. Com a pressão intensa, os discípulos não conseguem nem se mover. Ajoelhados, outros aprendizes também mal conseguem suportar o poder esmagador. Mas, para surpresa de todos, o nosso prota permanece de pé, encarando o pai sem se abalar nem um pouco. Impressionado com a cena, um dos alunos se pergunta como ele consegue ficar tão calmo numa aura tão poderosa. Completamente de boa, o nosso garoto encara seu pai no meio da tempestade de poder. Em silêncio, o mestre da espada observa a reação inesperada do seu filho. Vendo a calma dele, o pai então comenta que parece que ele não estava só brincando. E o nosso protinha se mantém firme na sua decisão. O pai toca o ombro do nosso garoto e diz que se ele continuar se esforçando, um dia poderá lhe confiar sua guilda. Observando a cena, outros discípulos demonstram sentir muita inveja. O pai então dá um sorriso e vira as costas. E o nosso prota fica observando o seu pai ir embora. E do nada, alguém dá um tapão nas costas do prota.
Dois malucos aparecem e um deles diz com um sorriso que esperou as férias da academia só pra poder vê-lo. Com um tom provocador, o mesmo maluco avisa que já que o Oscar tá ali, vai ensiná-lo a usar a espada de novo, pela primeira vez em muito tempo. Reconhecendo eles, o nosso protinha se lembra que esses caras também estavam por ali naquela época. Numa memória, ele lembra que seu pai costumava organizar treinos entre eles com muita frequência. Depois, quando eles entraram na Academia da Espada e despertaram sua aura, eles pareciam descontar toda a frustração acumulada quando o ensinavam. De volta ao presente, o nosso garoto encara um dos miseráveis, ambos prontos para o duelo. Com uma aura leve na espada de madeira, o rival manda o nosso prota se apressar e ficar em posição de combate. Pensando, nosso garoto sabe que ter ou não a aura da espada cria uma lacuna que a técnica pura não consegue fechar. Se virando e caminhando em direção ao lago, nosso protinha deixa o oponente confuso, que pergunta o que ele planeja fazer. E ele simplesmente agradece por tudo até aquele momento. O maluco fica sem entender da atitude dele. Logo em seguida, o nosso garoto taca a espada de madeira no lago, que afunda na água. Rindo da situação, os miseráveis o chamam de covarde, gritando que ele jogou a espada fora e tá planejando fugir. Erguendo a sua espada, o miserável berra que virar as costas e abandonar a luta é uma desonra para um espadachim. Parado de costas, o nosso garoto encara o horizonte com uma nova resolução. Se virando, ele avisa que não vai mais balançar uma espada porque decidiu se tornar um mago. Irritado, o rival avisa que não vai pegar leve só porque ele tá desarmado e avança com a espada totalmente energizada. Com um olhar focado, nosso protinha analisa o movimento do adversário que se aproxima. Sendo uma técnica de aprimoramento físico, usando a aura da espada, o oponente ganha muita velocidade. Mas o nosso garoto desvia, fazendo a espada do maluco passar reto. Aconselhando ele, o nosso prota explica que aquilo não funciona e que ele precisa tratar a espada como parte do corpo, não só uma arma. E o valentão fica boladão com essa liçãozinha. Gritando pra não ser subestimado, ele parte pra cima de novo com a espada em mãos. Desviando dos golpes, o nosso prota pensa que sem querer entrou na mentalidade de treinar um de seus discípulos. Completamente desesperado, o maluco não entende como nenhum de seus ataques consegue acertá-lo. No movimento rápido, nosso garoto estende a mão pra contra-atacar. E então ele acerta um golpe em cheio na cara do maluco. E o maluco simplesmente cai no chão, derrotado. Caído e irritado, o valentão o xinga de desgraçado. Com um olhar sério, nosso protinha já parte pra cima. Confuso, um dos amigos do rival se aproxima e pergunta por que ele jogou fora a sua vantagem de alcance quando o oponente estava desarmado. Observando de longe, o nosso garoto vê os amigos levarem o valentão derrotado embora. Satisfeito, ele pensa que com isso eles vão parar de arrumar briga com ele. Ele se lembra que em sua vida anterior, seu pai forçou o despertar de sua aura de espada. Com determinação, o nosso protinha decide que para evitar cometer o mesmo erro, vai obter sua mana primeiro. Se afastando daquele local, ele começa a caminhar por uma trilha na floresta. Nosso protinha se prepara para o que precisa fazer. Parado diante de uma rocha gigante, ele pensa que ali ninguém deve conseguir vê-lo. Nisso, ele se lembra de ter perguntado para uma maga como exatamente a magia funciona. Explicando sua dúvida, ele comenta que espadachins usam o espírito para fortalecer o corpo e as armas, e por isso queria saber como os magos faziam. Pensativa, a maga entende a curiosidade dele. Sentada ao lado de um canteiro de flores, a moça pega um regador e, segurando o objeto, ela se prepara para explicar. Ela diz que para eles a magia é como regar as plantas com um regador. Confuso, ele repete a comparação sem entender. Continuando a explicação, ela diz que a mana é invisível, mas preenche o ar e flui naturalmente por toda a parte, e que eles a deixam passar por seus circuitos e as despejam numa fórmula mágica. Finalizando, ela mostra o regador e diz que é assim que a magia é ativada. Sentado na rocha, o nosso prota reflete sobre aquela conversa. Lembrando das palavras dela, ele repete em pensamento que a mana preenche o ar. Concentrado, ele se prepara para tentar sentir essa energia. Raciocinando, ele conclui que se conseguir ao menos ver a mana, vai ser capaz de puxá-la para seus circuitos. Pensando sobre o seu passado, ele lembra que um espadachim usa todos os 5 sentidos para sobreviver. E que mesmo não sendo mais um, os sentidos que aprimorou como santo da espada ainda estão com ele. Então, fechando os olhos, ele se concentra totalmente. Dessa
forma, ele acredita que será capaz de sentir a mana, mesmo que não consiga vê-la. E então, o mundo ao seu redor se revela com partículas de energia brilhando na água e no ar, envolvendo os peixes e os pássaros. Abrindo os olhos, ele finalmente consegue enxergar as partículas de mana brilhando por toda a parte. Envolvido pela energia brilhante, o nosso garoto se maravilha ao finalmente ver a mana. E ele fica fascinado com essa visão. Empolgado, ele comemora o sucesso e diz que agora só precisa puxar a mana para dentro de seus circuitos. Mas logo em seguida, sua empolgação some e ele se pergunta como exatamente deveria fazer isso. Nisso, um brilho chama sua atenção e ele percebe algo muito incomum. Saindo da rocha, o nosso prota fica no chão para investigar essa anomalia. Olhando para uma área específica na floresta, ele sente que algo ali tá fora do lugar. Começando a andar, ele se aproxima do local suspeito com muita cautela. Ele então começa a entrar dentro da mata. Com um ar desconfiado, ele acha estranho não sentir nenhum sinal de vida por perto. De repente, um impacto violento o joga no chão, levantando uma nuvem de poeira. Caído, nosso protinha se recompõe e tenta entender o que acabou de acontecer. Para sua surpresa, um golem de pedra gigante fica bem na sua frente. Ainda no chão, ele se pergunta por que uma criatura como aquela estaria ali. Uma sombra passa voando por cima dele, deixando ele mais alerta ainda. E então, do nada, surge uma mulher misteriosa. Com a mão estendida, a recém-chegada pergunta o que ele faz em sua oficina. Ela o questiona se ele veio atrás dos resultados de sua pesquisa, e o golem parece não estar gostando nem um pouquinho disso. E o nosso garoto tá todo escaldado, se preparando para o confronto. A mulher o avisa para pensar com cuidado antes de falar, caso valorize a sua vida. Lembrando das histórias que ouviu, nosso garoto pensa na mulher à sua frente, no caso uma heroína de guerra que lutou em regiões geladas e controlava golems fortes o bastante para igualar 1000 soldados. Sentada no trono, a maga de criação da vida, a Isabel o encara com um olhar sério e intimidador. Ajoelhado e com as mãos presas, o nosso protinha lamenta nunca ter imaginado que a encontraria dessa forma tão desfavorável. Interrogando ele de forma direta, Isabel exige saber qual a facção ele pertence. A ponta do cajado dela se prepara para atacar, enquanto ela começa a fazer uma ameaça. Um círculo mágico vermelho se ativa sob o nosso garoto, que olha para baixo completamente surpreso com a velocidade da magia. Observando-o atentamente, a maga o encara do seu trono, esperando por uma resposta. Desesperado, nosso prota pede para ela esperar um pouco, argumentando que não resistiu à captura e que não é um inimigo. Reagindo às palavras dele, Isabel parece um pouco surpresa e murmura que aquilo soa como uma desculpa. Se levantando com o cajado brilhando intensamente, ela diz que ele parece com pressa para morrer e se despede, chamando-o de mago sem nome. Gritando em pânico, o nosso garoto esclarece que, para constar, ele ainda nem se tornou um mago de verdade. Surpresa com aquela resposta inesperada, Isabel para o ataque e fica olhando para ele, processando essa informação. Desdenhando, ela comenta que a desculpa dele é bem patética e se aproxima. Nisso, a Isabel coloca a mão na cabeça dele para verificar e uma luz começa a brilhar ao redor dele. E ela fica muito surpresa com o que sente. Constatando a verdade, ela se pergunta em voz alta como é possível que não haja nenhuma mana fluindo pelo circuito mágico dele. Já em outro cômodo mais confortável, ela lhe oferece uma xícara e diz que agora entende a situação. Segurando sua xícara, Isabel avisa que só para ele saber, ela não vai pedir desculpas pelo ocorrido. Desabafando, ela reclama que mal foi contratada como professora na academia e todo mundo já a trata como uma inimiga. Incrédulo com essa revelação, o nosso prota pergunta chocado se ela realmente trabalha na academia de magia. Confirmando que sim, Isabel explica que aceitou o trabalho na academia porque achou que ajudaria em sua pesquisa com golems. E nisso, nosso prota percebe que essa é sua chance de aprender a puxar mana. Bebendo seu chá, a maga observa em silêncio por um instante. Tomando coragem, o nosso garoto a chama pelo nome, se preparando para fazer um pedido importante. Ele pede, por favor, que ela o ensine a absorver mana para o seu corpo. Isabel recusa, afirmando que não tem interesse em homens fracos e incompetentes. Mandando ele beber o chá e ir para casa, ela o dispensa, deixando o nosso protinha com a expressão bem desapontada. Lembrando da cena que ele foi de F, ele pensa que não pode simplesmente desistir e ir embora daquele jeito. E ele não vai desistir, até que ele consiga fazer essa bagaça funcionar. Nisso, um golem se aproxima para servir mais chá e Isabel simplesmente pede outra xícara. Observando essa cena com curiosidade, o nosso garoto nota que é um golem criado especificamente para servir. Mas
De repente, seu olho treinado percebe uma anomalia no fluxo de mana do Golem. Analisando a estrutura energética, ele vê claramente um problema no fluxo do Golem. Preocupado, ele avisa que a criatura tá agindo de forma estranha, mas Isabel o acusa de só querer chamar a atenção dela. Então, o Golem começa a tremer violentamente, perdendo o controle do Bully que estava segurando. No movimento brusco, o Golem taca o Bully com tudo na cabeça da Isabel. Completamente sem entender essa cena, o nosso protinha grita o nome dela em desespero. Correndo para ajudar, ele pergunta se ela tá bem e oferece um lenço, enquanto o Golem continua descontrolado. Focando no problema, ele enxerga perfeitamente o defeito no ombro do Golem. A Isabel ouve ele explicar que o circuito perto do ombro direito do Golem tá entupido, e ela puxa ele pelo braço. Ela pergunta como ele sabia que o Golem tava com defeito. Explicando de forma simples, ele diz que o fluxo de mana parecia estranho, e ela pergunta, incrédula, se ele consegue ver a mana no ar. Nisso, ele se lembra da maga que disse que a mana deveria ser invisível para todos. Confirmando, nosso pratinha responde que sim, ele consegue enxergar. Isabel entende por que sua barreira foi quebrada, já que ela funciona interferindo justamente na mana invisível do ambiente. Pensando sobre o passado dele, ela se pergunta se essa habilidade vem da sua experiência como espadachim, ou então se esse seria o tal talento que um homem misterioso mencionou para ela uma vez, e o nosso garoto apenas observa, esperando uma reação dela. Se levantando decidida, Isabel se aproxima e avisa que já tomou uma decisão. Com um sorriso confiante, ela declara que vai ensiná-lo a usar mana. Completamente surpreso, ele se pergunta se ela tem certeza, lembrando que há pouco tempo ela disse não ter interesse em homens fracos. Se inclinando para perto dele, Isabel afirma que ele conseguiu despertar o interesse dela. Sorrindo de volta, o nosso protinha aceita essa proposta. E então, eles apertam as mãos, selando o acordo de mestre e aluno. Em seguida, um Golem segura um quadro com um desenho simples de uma pessoa e a mana ao redor. Começando a aula, Isabel explica que ele entendeu errado, porque enquanto uma pessoa tá viva, a mana já tá dentro do seu corpo. Confuso, o nosso garoto pergunta como ele faz para que ela flua por seus circuitos mágicos. Desenhando um círculo mágico no quadro, ela usa uma metáfora e diz que a mana só flui quando existe uma fórmula mágica. Assim como não dá para servir chá sem uma xícara. Olhando pro desenho, ele pergunta o que é aquilo exatamente. Isabel mostra um papel com uma fórmula complexa e explica que é um papel mágico com um feitiço, do mesmo tipo que dão aos novatos na academia. Curioso, nosso garoto pergunta que tipo de magia é aquela, mas Isabel diz que ele só vai descobrir se conseguir ter sucesso. Instruindo ele, ela manda ele focar no poder que circula em seu corpo e começa a despejá-lo na fórmula mágica. E o nosso protinha garante que vai conseguir e que vai tentar. Isabel pensa que fez parecer simples, só que até os alunos mais rápidos levam pelo menos um mês para conseguir. Pensando sobre o potencial dele, ela cogita que se o talento dele for real, talvez ele consiga em meio mês. Se posicionando na frente do papel mágico no chão, nosso garoto se concentra para começar. Repetindo as palavras dela em sua mente, ele foca em sentir o poder circulando dentro do seu corpo. Raciocinando, ele percebe que o processo é o mesmo de quando forjava sua aura da espada e que precisa focar sua atenção para dentro. Fechando os olhos, ele mergulha em uma concentração profunda para buscar sua energia interna. Numa visualização de sua mente, ele se ajoelha e foca toda a sua atenção em um único ponto. E então, uma energia brilhante começa a emanar de dentro de seu corpo. Tocando o papel mágico, a energia flui e ativa a fórmula, fazendo-o perceber que é de verdade. E então, ele entende que a mana já tá ali dentro dele. Colocando a mão sobre o pergaminho agora brilhando, ele encara o resultado com uma expressão de sucesso e pura determinação. Pensando sobre o aprendizado, Isabel pensa que usar mana é como aprender a andar, um processo de cair e levantar até finalmente conseguir se firmar. Ela observa o resultado do teste dele, completamente sem palavras, por ele ter conseguido feito isso tão rápido, em tão pouco tempo. Pensando alto, ela lembra que dizem que quanto maior a posição de alguém no mundo da magia, mais rápido essa pessoa aprende a usar mana. E o nosso garoto fica observando as partículas de magia que acabou de conjurar. Caminhando em direção a ele, Isabel se aproxima lentamente, ainda processando o que aconteceu. Absolutamente sem entender, ela pensa que é inacreditável que ele tenha aprendido a usar mana em uma única tentativa. Lembrando da conversa anterior, ela se recorda dele explicando que sabia do defeito do Golem, porque o fluxo de mana parecia estranho. Pensando, ela se questiona se o motivo é ele poder ver a mana, mas conclui que só isso não explica um feito
muito tão grande. Ela percebe que seja qual for o motivo, uma coisa é certa. A maga conclui que ele é um talento genuíno e verdadeiro. Nisso, a magia que ele conjurou explode no ar como fogos de artifício. Olhando pra cima, impressionado, nosso protinha mal consegue acreditar no que tá vendo. Correndo até ele, Isabel o chama. Ela o parabeniza, dizendo que é incrível ativar uma fórmula na primeira tentativa e que nunca viu ninguém como ele. Se virando com a expressão séria, o nosso garoto diz que aquilo não é bom o suficiente, deixando ela confusa. Ele reclama que aquilo não é bonito. E então ele se lembra de quando era criança e via uma maga conjurar feitiços deslumbrantes. O nosso pequeno garoto ficava fascinado com a beleza da magia. Voltando ao presente, ele explica para Isabel chocada que para ele a magia é algo belo e especial, mas aquele feitiço não é. Se ajoelhando, ele aponta pro pergaminho no chão e começa a indicar onde está o problema na fórmula mágica. Ele diz que sentiu o fluxo da mana daquele feitiço tão estranho quanto o do golem defeituoso. Se virando para ela, ele pergunta o que ela acha daquilo, deixando a Isabel completamente sem reação e gaguejando. Nosso protinha diz que finalmente entendeu que não quer apenas se tornar um mago. Ele declara com paixão que quer usar magias perfeitas e belas. Surpresa com a determinação dele, Isabel sugere que se algo na fórmula o incomoda, ele pode simplesmente reescrevê-la. Se virando para ela, ele parece surpreso com essa sugestão. Chegando mais perto, ele pergunta como exatamente se escreve uma fórmula mágica. Enquanto isso, em outro lugar, o seu pai caminha por um corredor. Ele parece estar pensando em algo importante. Em outro pátio, o valentão e seus amigos estão jogados no chão, exaustos, se perguntando o que fazer depois da surra que levaram. De repente, o pai do nosso prota aparece e pergunta o que aconteceu ali, assustando um dos malucos. Gaguejando, o garoto tenta dizer que não é nada sério, visivelmente intimidado pela presença do mestre. O pai do prota repete a pergunta, exigindo saber o que aconteceu com eles. Tremendo de medo, os dois malucos se encolhem enquanto um deles se prepara para contar a verdade. Em particular, um miserável explica a situação pro mestre, que ouve com bastante atenção. Uma expressão de desconfiança, o homem observa o rapaz derrotado. Achando difícil de acreditar, ele diz que não consegue imaginar como o nosso garoto conseguiu derrotá-lo em seu estado atual. Dispensando, o mestre diz que entende a situação e manda ele cuidar dos outros para que possam treinar no dia seguinte. Fazendo uma reverência, o maluco responde sim senhor, enquanto o mestre observa com um olhar bem calculista. Olhando pro céu, o pai do prota diz para si mesmo que parece que a hora finalmente chegou. Ele decide que é hora de conceder a aura da espada pro nosso garoto. Em uma biblioteca cheia de livros e artefatos mágicos, o nosso prota e Isabel estudam sobre as fórmulas. Cercado de livros, o nosso garoto comenta que não sabia que as fórmulas mágicas eram tão profundas e Isabel responde que é claro, já que são necessárias para usar magia. Ela diz que os instintos dele não são ruins e se oferece para emprestar seus livros, fazendo ele perguntar se é sério. Ela confirma e diz que todo o conhecimento dela tá ali e que ele pode pegar quantos livros quiser. Mas quando ela se vira, percebe que ele sumiu e fica se perguntando onde ele foi. Nisso, ele aparece carregando uma pilha gigante de livros, anunciando que vai pegar aquele também. Surpresa, ela pergunta se ele planeja levar todos aqueles, e ele responde que sim, já que ela disse para pegar quantos quisesse. Sem saber o que dizer, Isabel apenas o encara, chocada com a atitude dele. Carregando a pilha de livros, o nosso protinha se vira e diz que odeia estragar a festa, mas que precisa dar um aviso a ela. Ele a lembra que agora ela é uma maga com mana habitando em seus circuitos. Continuando o aviso, ele a aconselha a tomar cuidado com a aura da espada. E então, ele se lembra do sorriso do homem que o ensinou sobre a aura. No caso, o seu pai. Finalizando a frase, o nosso prota a alerta de que, caso contrário, ela vai morrer. O que parece ser o nosso protinha no passado, caminhando em direção à Vila Ace, se aproxima do seu destino. Com um olhar cansado, o nosso protinha continua o seu trajeto. Chegando a um quarto, ele encontra seu pai deitado e diz que já faz um tempo desde a última visita. Surpreso, o velho chama pelo nome e pede para ele se aproximar por um momento. Se ajoelhando ao lado da cama, Oscar atende o pedido do seu pai. Em uma lembrança, o pai diz que, como ele pensava, Oscar tem muito talento. Ele afirma que não estava errado em fazê-lo desistir da magia naquela época. Nisso, a cena mostra uma mão no peito do prota. Logo depois, a memória revela o pai repreendendo o nosso prota. Mudando de cena, alguém segura um envelope branco com um selo azul. Diante de um grande portão, o nosso garoto observa o que parece ser uma academia. Segurando o convite, ele chama
chama por seu pai e pede permissão para se matricular na academia de magia. E o seu pai tá perto de uma fogueira, segurando uma espada. Se aproximando dele, o nosso protinha ouve o seu pai perguntando se ele precisa de algo. Com o convite nas mãos, o nosso garoto responde que veio para que ele assine sua inscrição. E tá um de frente pro outro, num clima de tensão. Segurando o papel, o pai questiona a pressa, dizendo que é algo repentino e que poderia ser feito a qualquer hora. E o pai parece um pouco irritado com aquilo. Nosso prota responde que tá feliz porque sem aquela assinatura ele não pode se matricular na academia de magia. O pai pergunta por que ele quer seguir o caminho da magia, já que como seu filho, ele estudou a espada. Questionando seu pai, nosso prota pergunta se ele se lembra de quando disse que queria usar a magia. Respondendo, o seu pai diz que se lembra de algo assim. E ele diz que aquilo era apenas uma bobagem infantil. E ele ouve o seu pai chamar o seu sonho de tolice. E com a mão no peito do prota, a gente vê que ele era simplesmente oprimido, só por querer usar poderzinho de magia. Nosso garoto diz que supõe ser essa a visão de seu pai, e nesse momento, uma aura de mana explode ao redor dele. Assustado com a energia, o pai pergunta que tipo de piada é aquela. Gritando em choque, ele questiona se o filho aprendeu a usar mana. Explicando sua atitude, o nosso prota diz que essa era a única forma de convencê-lo. Completamente irritado, o pai dele pergunta do que exatamente ele tá tentando convencer. Relembrando, o pai diz que soube que o Oscar derrotou seus irmãos e que vencer espadachim sem a aura da espada demonstra um talento absurdo. Afirmando que entende, o nosso garoto é interrompido pelo pai, que grita que ele não entende nada. Ele insiste que se ele se tornar um espadachim, o sucesso é garantido. Calmamente, o nosso prota diz que o julgamento dele provavelmente tá correto, mas há um porém. Ele afirma que sucesso nem sempre significa felicidade, lembrando de um momento com Isabel. Depois disso, eles se encaram e fica aquela tensão por um instante. Colocando a mão no rosto, o pai diz que agora entende. Só que ele pensa que talvez ainda haja tempo para consertar essa situação. E o nosso protinha percebe essa intenção maligna no ar. O pai o lembra que ele vai morrer se dois poderes fluírem por seus circuitos, mas nosso garoto sem medo apenas pergunta qual o problema. Sacando a espada, o pai avisa que se ele vai seguir o caminho errado, vai arrancar essa teimosia dele na marra. Ele diz que mesmo que o filho não entenda agora, um dia vai agradecê-lo. Respondendo com firmeza, o nosso garoto afirma que esse dia nunca vai chegar. Nisso, uma memória dolorosa mostra seu pai indo de F na cama, enquanto ele mesmo aparece indo de F também no chão. Concluindo o pensamento, ele confirma que aquele dia de fato nunca chegou. Apontando a espada para ele, o pai manda que ele vá buscar sua própria arma. Ele diz que vai pelo menos esperar por isso. Fechando os olhos por um momento, o nosso protinha se concentra. E logo depois, ele abre os olhos. Segurando o convite, ele lembra ao pai que agora é um mago. E ele mostra o envelope, agora com um selo vermelho. Sem hesitar, ele taca o convite na fogueira, queimando-o completamente. Chocado com a atitude, o pai do prota fica sem reação. Desafiando, o nosso prota, agora identificado como Mestre Espadachim Brian, o convida a tentar arrancar a magia dele na força. Avançando, o pai avisa que só por ter aguentado a pressão da espada, ele não deve tentar a sorte. Rapidamente, ele ataca com a espada, gritando para que a confiança não suba a cabeça do filho. Só que o nosso protinha consegue se desviar do golpe, por muito pouco. O prota explica que consegue ler ataques com a aura da espada, como se tivesse em sua própria mão. Numa lembrança, a cena mostra o pai ensinando seus 3 filhos a usar a espada. Detalhadamente, o olho do nosso garoto reflete o movimento exato do ataque do seu pai. Nisso, o coroa já não perde tempo e lança uma onda de ataques no prota. Desviando com agilidade, o nosso protinha se esquiva de um poderoso corte horizontal. Ele admite que, como espadachim, a pessoa que ele mais se espelhou inegavelmente foi o seu pai. Impressionado, o homem pensa que seu filho realmente faz jus à reputação que tem. Pensando sobre a luta, ele percebe que o prota desviou de tudo sem qualquer aprimoramento da aura, algo que ninguém na guilda conseguiria fazer. Olhando pro
pai, o prota diz que seu talento com a espada é real. Decidido, o pai diz que vai apostar na chance de 1 em 10 mil e manda ele aceitar sua aura da espada naquele momento. Questionando a atitude, o nosso prota pergunta se era isso que ele queria dizer com arrancar na marra. Ele continua perguntando se o pai tá pedindo pra ele se quebrar só porque não consegue derrotá-lo. Irritado, o pai do nosso prota chama ele de tolo. O nosso prota diz que assim como o talento é o que mais importa pra ele, ele afirma que também existe algo que ele se recusa a abandonar. Confuso, o pai pergunta o que seria e se ele tá falando da espada. Nosso garoto mostra uma pena que se transforma num cajado, dizendo que apesar de ser pra iniciante já serve. Segurando o cajado pena, o nosso prota encara seu pai. Se lembrando de Isabel, ele diz que usar magia exige conhecimento que ele ainda não possui, mas o mesmo vale pro pai dele. Canalizando Mana, ele afirma que o espadachim não tem como saber o que ele vai fazer a seguir. Vendo a energia se formando, o homem entra em posição de combate, pronto para atacar. Rapidamente, ele avança com a espada, desferindo um golpe bem veloz. Nosso garoto analisa a trajetória do ataque com muita precisão. Visualizando os movimentos do seu adversário, ele calcula a melhor forma de se esquivar. Ele então se prepara para o movimento que vai surpreender o seu pai. Desviando no último instante, ele consegue se esquivar, chocando o seu pai. Vendo a espada passar direto, o pai fica perplexo com a agilidade do filho. Imediatamente, o nosso prota se prepara para usar seu próprio ataque. Concentrando mana, ele recria a primeira magia que já viu, no caso aquele círculo mágico que fica bem na frente do rosto do seu pai. Em seus pensamentos, ele se lembra daquele feitiço que o marcou para sempre. Ele lembra da magia com a qual sonhou e que tanto imaginou usar um dia. Falando as palavras do encantamento, ele invoca Spark e Espissa, liberando essa energia. Nisso, a imagem de uma mulher numa cadeira de balanço aparece rapidamente na sua mente. Completamente chocado, o pai dele parece reconhecer aquela pessoa. E então, o feitiço explode, cobrindo o rosto. O pai dele mal consegue acreditar, gaguejando que aquele feitiço era. E enquanto ele tá pensando lá, o nosso protinha já tá atrás dele para finalizar o confronto. Perguntando a estratégia, o pai se pergunta se o feitiço foi só uma distração, mas o prota nega. O movimento rápido, o garoto joga a espada do pai pro alto, desarmando ele. E a espada então fica no chão ao seu lado. No reflexo da lâmina, a cena mostra o momento exato em que ele desarmou seu pai. Explicando a sua jogada, o nosso prota diz que acreditava que seu pai atacaria apenas sentindo sua presença. O seu pai percebe que o primeiro feitiço foi uma finta para roubar a sua espada. Continuando a explicação, o prota diz que aprendeu com ele a esconder o verdadeiro objetivo em meio a vários menores. Visivelmente derrotado, o pai apenas escuta. Com um tom de desafio, ele diz que pode garantir o talento do filho com a espada, mas questiona quem vai garantir seu talento com a magia. E a tensão só aumenta entre os dois. O nosso garoto diz que apenas mostrou o caminho que deseja trilhar. Confuso, o pai pergunta se ele se tornou um espadachim só porque alguém garantiu seu talento. Em uma lembrança, ele parece refletir sobre suas próprias escolhas. Na memória, o pai se pergunta se seu futuro filho deveria aprender a espada ou a magia. Conversando com sua esposa grávida, ele diz ter certeza que, sendo seu filho, terá talento para a espada. A mulher pergunta se ele não começou a usar a espada apenas porque achava legal. Ela afirma que não há necessidade de escolher, porque o caminho do filho será escolhido por ele mesmo. Voltando ao presente, o pai admite que sempre pensou que o prota se tornaria um santo da espada um dia, mas agora vê que estava errado. Sem dizer mais nada, ele se vira, deixando o nosso protinha surpreso. Vendo o pai se afastar, o nosso garoto chama, confuso com essa reação repentina. E o pai então pega o papel da inscrição. Surpreso, o nosso garoto apenas observa, sem entender essa atitude. O pai então diz que ele não vai conseguir assinar com aquela pena mágica. Longe dali, um castelo gigante aparece e é a academia de magia. Em uma sala, uma mulher comenta que os novos alunos desse ano parecem muito promissores. Listando os novos estudantes, ela menciona Lady Norton, Lord Giroses e até mesmo a Princesa Imperial. Outro homem acrescenta que eles já dominam não só feitiços básicos, mas também a magia de herança de suas famílias. Enquanto isso, outro maluco, que parece ser um professor, ouve a conversa com um sorriso misterioso. Percebendo a reação dele, a mulher de chapéu de bruxa pergunta se há algum problema. O maluco comenta que são todas linhagens dignas de status de santo e que isso é encantado
encantador, enquanto um amuleto em seu pescoço começa a brilhar. De volta à sua jornada, o nosso prota aparece estudando em uma biblioteca, se preparando para o seu futuro. Em frente ao dormitório da guilda, o pai espera a chegada do filho. Se virando, ele observa o nosso prota se aproximar. Pensando consigo mesmo, ele reflete que aqueles 6 meses passaram muito rápido. E então, nosso garoto surge, concordando que o tempo voou num piscar de olhos. Conversando com o pai, ele comenta que assim como estudou a espada, existem muitos que se dedicaram a aprimorar a magia. O pai o aconselha a nunca se deixar quebrar, já que foi o caminho que ele escolheu. Decidido, o pai mantém o seu olhar firme. Sorrindo, o nosso prota responde que vai ficar bem, porque não tem ninguém mais assustador que ele. Compreendendo esse sentimento, o pai sorri e diz que entende. Se despedindo, nosso garoto avisa que tá indo, enquanto o pai o observa partir com maior orgulho. Segurando sua carta de aceitação, ele pensa que finalmente chegou a hora. Animado, ele mal pode esperar para finalmente frequentar a academia de magia, como sempre sonhou. Logo, uma porta enorme se abre. Então, o castelo de magia é revelado. Lá dentro, 2 estudantes estão praticando os seus feitiços. E também uma pequena banda de gnomos tocam instrumentos com muito entusiasmo. Voando em vassouras, outros alunos passam por nosso prota, que caminha pelo pátio. Impressionado, ele pensa que a Academia Nacional de Magia Kirk tem uma atmosfera completamente diferente da Academia de Espada, e os gnomos continuam tocando suas músicas. Observando os gnomos, o nosso prota pensa que eles parecem golems, mas não são exatamente iguais, se perguntando como eles funcionam. Se virando, ele percebe que se ficar enrolando por ali, vai se atrasar para entregar a papelada de inscrição. Nisso, ele escuta seu nome e vê Isabel parada ali. Caminhando juntos, ela pergunta se ele andou relaxando, mas nosso garoto fala que não, dizendo que pode fazer muito mais do que há 6 meses. E Isabel fica ansiosa para ver isso. Então, ela pede para que ele a surpreenda novamente. Apontando para frente, o nosso protinha pergunta onde estão os outros alunos. Respondendo, Isabel explica que se ela se lembra bem, o exame de classificação da primeira classe tá rolando por ali. Curioso, nosso prota pergunta sobre o tal exame de classificação e Isabel explica que os novos alunos são divididos em 2 classes, dependendo se eles têm mana ou não. Continuando, ela revela que acima dessas 2 existe uma classe especial onde apenas os verdadeiramente excepcionais se reúnem, a chamada primeira classe. Com um círculo mágico no fundo, ela conclui que o exame é uma forma de separar os talentosos. Só que Isabel o aconselha a não fazer o teste da primeira classe, deixando ele chocado e querendo saber o motivo. Ela revela que é porque cada aluno que entra lá é um verdadeiro monstro. E então ela acrescenta que todos são tipos de elite, criados em torno da magia desde a infância. Com um sorriso animado, nosso prota entende que isso significa apenas que eles ensinam magia de nível superior lá. Isabel coloca a mão na cabeça, percebendo que nada que ela disser vai conseguir parar ele. Desistindo, ela diz que se ele tá tão curioso, é melhor ver por si mesmo. Olhando para uma arena, eles veem um grande público assistindo a um duelo. Nisso, um estudante se defende de várias lâminas de ar, usando esferas de águas flutuantes, e ele consegue fazer a defesa com maestria. Na plateia, um jovem comemora animadamente o resultado do confronto. Analisando a cena, o nosso garoto deduz que o exame é para acertar um alvo com magia. Mesmo assim, ele sente que alguém tá encarando ele intensamente. Logo depois, uma voz chama ele, nosso prota se vira surpreso. Se apresentando como Zazan da Casa Giroses, o rapaz diz que aquele não é lugar para um plebeu como ele. Com um olhar de desprezo, Zazan ordena que ele saia imediatamente. Nosso garoto diz que ouviu dizer que qualquer aluno novo pode fazer o teste. Debochando, Zazan comenta que ele certamente tem o dom da palavra, enquanto seus amigos riem no fundo. Nesse momento, o nosso prota entende o que a Isabel quis dizer sobre todos os alunos serem monstros e elites criados com magia desde a infância. E além disso, ele percebe que naquela turma eles excluem qualquer um que não seja nobre. Passando por Zazan, o nosso garoto avisa que vai fazer o exame a seguir e manda ele ficar quieto e apenas observar. Ah não, no caso é o Zazan que vai fazer o teste, desculpa aí, errei. Enquanto isso, a examinadora com o cajado observa Zazan se preparar, invocando lâminas de vento. E o miserável tá lá, com um sorrisinho arrogante. Declarando em voz alta, ele afirma que a primeira classe é um lugar para quem se dedicou à magia desde pequeno e manda o nosso garoto ver por si mesmo a diferença em seus anos de treinamento. Falando as palavras que tudo se congela
congele, ele invoca o feitiço Grande Congelamento Megapagono. Logo em seguida, enormes pilares de gelo brotam do chão com um poder muito avassalador. Completamente chocada, a multidão fica de boca aberta com a demonstração de poder dele. Até mesmo nosso garoto observa a cena, visivelmente surpreso com a escala da magia. Impressionados, os espectadores gritam que era o esperado da Casa Giroses do Gelo, e também comentam que aquilo nem sequer era o seu poder total. Com um sorriso vitorioso, Zazan diz que agora ele entende que aqueles que não podem usar magias de verdade não são bem-vindos ali. Nosso prota admite que o feitiço é incrível e que aquela é a magia de alguém que investiu tudo o que tinha. Só que ele afirma que é um desperdício. Irritado com esse comentário do prota, Zazan pergunta o que ele disse. Ignorando a pergunta, o nosso garoto simplesmente passa por ele, caminhando em direção à arena. Pensando em um flashback sobre seu próprio treinamento, ele diz que conhece muito bem o peso do esforço e dos anos e que estava preocupado se conseguiria entrar na primeira classe. Segurando sua pena mágica, ele agradece a Zazan, porque graças a ele agora tá bem confiante. E o prota começa a recitar as palavras para lançar o seu feitiço. E ele diz, se a galera quiser ver a continuação, vai ter que comentar bastante. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem veio até aqui. Não esquece de dar uma passada lá na Scan. Deixe também o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima e valeu!